prática é feita pela contemplação vigilante de 4 esferas objetivas: o corpo, as sensações, os estados da mente e os fenômenos. Então, a principal parte desse capítulo, passada essa introdução ali, vai ser a parte prática, né? Como a gente comentou logo no começo, que o foco do budismo não é muito teoria, é praticar mesmo, né? E aí a contemplação do corpo é um dos 4 que vai ser falado aqui, das sensações, estados da mente, fenômeno. Como que é a contemplação do corpo? Como é que estar atento ao corpo? Ele cita, primeiro item, a vigilância sobre a respiração. O início da contemplação do corpo, ele serve como raiz, objeto raiz da meditação. Apesar de não ser requerido como ponto de partida obrigatório para a meditação, pode conduzir por todos os estágios do caminho, culminando no pleno despertar. Então, você pode usar a vigilância, a atenção sobre a respiração durante o caminho inteiro. Era o objeto de Buda quando ele utilizou na noite que ele despertou, né? Conseguiu, ele recomendou aos monges, falou que esse é um tema pacífico e sublime, uma inadulterável bem-aventurança duradoura que afasta imediatamente e acalma pensamentos insalubres logo que surgem, falando bem dessa meditação, dessa vigilância sobre a respiração. É efetivo, pois trabalha com o processo sempre disponível, ou seja, você está sempre respirando, não precisa de uma vela para você acender e focar, apesar de que a vela também pode ser usada, a gente vai ter outros assuntos mais para frente que pode envolver você usar objetos que sejam melhores para cada pessoa, né? E aí você está sempre com a respiração disponível para você se concentrar. Que para se tornar objeto de meditação deve ser trazido para o âmbito da conscientização, fazendo da respiração objeto de observação. Não requer sofisticação intelectual especial, apenas a consciência do respirar de modo natural pelas narinas, mantendo a respiração em foco através do ponto de contato do ar ao redor das narinas ou do lábio superior, para respirar pela boca, onde a sensação da respiração pode ser sentida pelo movimento de entrada e saída do ar. Então ele está querendo dizer, concentra completamente no contato do ar com a narina, com o lábio superior. Não deve haver nenhuma tentativa de controlar a respiração ou forçá-la, somente a contemplação. Ela irrompe através da complexidade dos pensamentos discursivos, nos resgata do insensato vagar pelo labirinto de vãs imaginações e nos assenta firmemente no presente. A tentativa total é focar no presente, a respiração é estar no presente. Você tem que respirar todos os segundos da sua vida, né? Então, é um treinamento, um objeto de treinamento para esse assunto da vigilância correta, né? Os 4 passos básicos da vigilância sobre a respiração, ele coloca, então, uma sugestão, né? Você, primeiro, uma longa inalação ou exalação seja notada. Não é que você precisa forçar para ser uma longa, não. Ele precisa de você notar que você fez uma longa inalação e exalação, uma curta inalação ou exalação seja notada, e ele simplesmente observa o movimento de entrada e saída da respiração, observando imediatamente, notando quando é curto ou quando é longo. Ou seja, você vai estar observando o natural, né? Não está forçando, não. A clara percepção de todo o corpo, da respiração, é sentida por toda a extensão do movimento. Então, o terceiro ponto, ele sugere você perceber toda a extensão, do começo, do fim, da extensão completa do movimento de respirar, né? Depois que você ficou tentando notar a sua pequena, a longa e a curta, né? Acalmar a função corporal é progressivo tranquilizar da respiração e suas funções corporais até que se tornem extremamente refinadas e sutis. Então, a tendência é que a respiração fique cada vez mais sutil. Você tenta tranquilizar através desse processo, você vai do 1 até o 4, né? Essa é a intenção da respiração, sendo o foco da contemplação. Depois ele comenta, ainda sobre o assunto vigilância, a contemplação sobre o corpo, a vigilância sobre as posturas. Você observar, então, andando, parado de pé, sentado, deitado, e as várias transições que tem entre esses estados de postura, você foca toda a atenção no corpo em qualquer posição que ele assuma, nas 4 posições e na mudança entre um e outro. Essa contemplação ilumina a natureza impessoal do corpo, revela que o corpo não é um eu, mas uma configuração de matéria vivente sujeita à influência da diretiva da volição. Você vai começar a observar o seu corpo como se fosse um filme ali, você está observando de forma impessoal o seu corpo, ele fazendo os movimentos, e não é para você deixar de fazer, não. Você vai fazer seu dia a dia normal e vai começar a observar ele como uma configuração de matéria que está fazendo que está sujeito a várias influências de evolução, de pensamentos que são decididos, né? Eu preciso ir até tal lugar, eu preciso sentar, eu preciso... Então, essas várias vontades de fazer as coisas, você vai começar a observar essa vigilância sobre a sua movimentação, sobre a sua postura, né? Vigilância e clara compreensão.
acrescenta à atenção pura um elemento de entendimento, executa ações com total consciência e compreensão, comendo, bebendo, urinando, defecando, caindo no sono, falando, vestindo, ficando em silêncio, acordado, tudo se torna ocasião para o progresso da meditação, quando feito com clara compreensão. Então você vai focar em cada coisa que você está fazendo de uma forma clara, né? Uma compreensão clara do que você está fazendo, indicada e explicada em 4 partes. O entendimento do propósito da ação, reconhecer se a meta e a intenção estão de acordo com a meta do Dhamma, do caminho de Buda, né? Entendimento da adequação, saber os meios mais eficientes para atingir sua meta. Por exemplo, aqui ele colocou no item 1 para você precisar reconhecer se o que você decidiu fazer, seu propósito, está de acordo com tudo isso que foi falado, né? Você pode parar e refletir sobre cada ação dessas aqui, ou outras que você for fazer, baseado no toda essa teoria. Depois você adequar para que ela seja mais eficiente, para atingir a meta. Você rever cada ação que você está fazendo de forma a ser a mais eficaz, a mais eficiente, né? Com menos meios para atingir o mesmo objetivo. Entendimento do escopo da meditação, manter a mente em constante modo meditativo, mesmo engajado numa ação. Ou seja, não precisa estar parado, sentado de pernas cruzadas para você dizer que você está meditando, não. Existe um modo meditativo, que é um modo de estar em ação e ainda assim concentrado completamente no presente. O entendimento sem ilusão, vendo a ação como um processo impessoal, destituído de um ego, identidade controlador. Então, você não tem um ego, você tenta ver, de novo, sobre uma questão de um filme, né? Você está assistindo o seu corpo em movimento de uma forma pessoal, sem aquela ideia de você se apegar a você, você tem que ter isso, tem que proteger muito aquilo, se apegar a todos os valores que você tanto protege, ou tantos materiais que às vezes a gente se apega em ter, né? Então, a identidade sendo a visão sendo sem ilusão, sendo uma visão de longe, né? Tentando olhar como terceira pessoa, como colocar assim, né? Aí depois vem a meditação da natureza não agradável do corpo. Ela é designada para contrapor a obsessão pelo corpo, especialmente quando tem a obsessão por desejo sexual, o desejo sedento, uma causa de dukkha que precisa ser reduzida e desenredada como precondição para dar fim à dukkha. Só consegue causar fim ao sofrimento profundo se você diminuir um dos mais fortes desejos, que é a obsessão pelo corpo. O desejo sexual surge e cessa com a percepção do corpo como sexualmente fascinante, como atraente, e decai quando essa percepção de beleza é removida. A percepção da atratividade do corpo só se sustenta quando há uma percepção superficial tomada a partir de determinadas impressões selecionadas. Não podemos parar essas impressões, mas proceder numa inspeção do corpo em um nível mais profundo, com uma investigação fundada no desapaixonamento. Inverte-se a corrente da sensualidade, deve-se tomar o corpo como objeto para não o próprio corpo, para não falhar no resultado desejado. Vai analisar o próprio corpo. Usando a visualização como auxílio, a pessoa disseca o corpo mentalmente em seus componentes, investigando um por um, trazendo à luz a sua natureza repulsiva. Então, parece meio macabro isso, né? Está falando de você tentar olhar para o lado repulsivo do corpo. Na verdade, é um pensamento de um fluxo oposto, né? Se há um fluxo de correnteza de um rio para uma direção, você precisa de algo oposto forte o suficiente para conseguir diminuir a obsessão, né? Esse é um treinamento feito para isso. E aí os textos mencionam as partes do corpo: cabelo, pele, unha, dente, carne, tendões, ossos, medula, rim, coração, fígado, diafragma, intestino grosso, muco, saliva, secreção, né? Não vou citar todos, mas está no texto aí, pus, o sangue, o suor. Uma tentativa de você focar no corpo de um nível mais profundo, né? Olhar para ele de uma forma detalhista e ver que o corpo visto de perto não na realidade, não agradável. Sua beleza aparente é uma miragem. Então, tem vários itens que não expressam toda essa beleza, né? Essa composição interna dele, uma forma de você observar para aquilo que não é extremamente atraente e sensual, como é visto pela mente com obsessão, pelo apego pelo corpo, né? O corpo visto de perto é, na realidade, já falei, o objetivo dessa meditação não deve ser mal compreendido. A meta não é produzir a aversão ou desgosto, você não vai pensar mal do seu veículo corporal, mas o desapego pela extinção do fogo da luxúria ao remover o seu combustível. Você tenta remover um pouco o combustível da retroalimentação de estar sempre focado, não só no corpo da outra pessoa, mas no próprio corpo, e viver de aparência, viver de tudo focado somente em ficar extremamente belo, obcecado pela estética, né? É um exercício inverso aí para tentar
diminuir, né, essa obsessão.